Uou! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Como é Bom Ser Nerd. E hoje a gente vai falar do primeiro episódio de Ahsoka, que traz aí o universo Rebels transformado em live action, né? Adaptado em live action, trazendo aí um canon totalmente amplo que aprofunda um pouco mais na mitologia de Star Wars e entrega aventuras incríveis. E a Ahsoka agora abre tudo isso, trazendo toda essa essência em live action para a gente poder viver essa experiência imersiva, né, de personagens tão carismáticos que ficaram marcados aí nas animações de Dave Filoni. Bom, se você está chegando aqui agora, seja mais do que bem-vindo. Meu nome é Alex Fury, esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico dos quadrinhos para as telas. Se você ainda não é um inscrito, aproveite e deixa aqui embaixo a sua inscrição no canal, dá um clique no sininho para ativar as notificações e receber os avisos sempre que houver vídeos novos por aqui. Visite as nossas redes sociais, por lá o assunto sempre começa antes de postarmos aqui. E claro, compartilhe o vídeo com seus amigos, deixe o seu like e principalmente comente, porque Star Wars, pelo menos no meu coração, tá sempre aqui, pulsante. E a gente tem aí esse início de uma personagem que desvirtua completamente a estrutura do que é ser um Jedi. A Ahsoka já chega como uma rebelde, entre aspas, entre os rebeldes, só que uma rebelde que sai completamente das doutrinas da formação de um Jedi. O episódio abre com a Ahsoka num templo que a gente pode considerar como o templo das Irmãs da Noite. São ruínas das bruxas, que são justamente a referência daquela que foi a sua algoz, que foi apresentada lá na segunda temporada de O Mandaloriano, e é introduzida como uma magistrada com influência dentro daquele universo e, obviamente, uma grande inimiga de Ahsoka, que traz aí no seu legado uma presença daquele que foi o seu grande inimigo nas animações de Dave Filoni, o Almirante Thrawn. Mas aqui na série, ela finalmente apresenta o seu nome, que é a Morgan Elsbeth, que acaba sendo presa depois dos eventos de O Mandaloriano. Aí sim, foi a primeira aparição de Ahsoka nas telas. Bom, e na série a gente chega justamente indo atrás daqueles resquícios que ficaram para trás nas animações. Aliás, tô falando das animações aqui o tempo todo, mas eu quero deixar bem claro. Se você que não assistiu Star Wars Rebels ou Clone Wars, fica aí se perguntando, poxa, eu devo assistir para poder ficar mais inteirado e tudo mais, não vou ser hipócrita com vocês. É interessante você assistir, mas para você viver a experiência e você não ficar vivendo com amarras que te obriguem a criar teorias muito mais dentro deste universo e perder a experiência da apreciação pura e simplesmente do episódio, então, meu amigo, esquece. Não assiste nada não, só assiste a série de Ahsoka, vai seguindo, vai comentando aquilo que você não tiver muita certeza, tiver dúvidas, que a gente vai discutindo aqui no canal, beleza? Viva a experiência ao invés de ficar preso em amarras que agora vivem aí nos pés da gente para fazer valer a opinião daquilo que se assiste. Bom, voltando à série então, ela está buscando um artefato que vai ser justamente um mapa que vai dar a localização exata do Almirante Thrawn que desaparece no final da temporada lá de Star Wars Rebels. E esse artefato é um orbe que fica nesse templo, né, das Irmãs da Noite. E as Irmãs da Noite, como eu disse, são a referência de Morgan Elsbeth, que é uma das Irmãs da Noite, uma sobrevivente das Irmãs da Noite, que é como se fosse uma bruxa dentro desse universo Star Wars. E ali ela encontra esse orbe, obviamente ela está sendo monitorada e alguns droids vão atrás dela para tomar conta deste objeto. Aliás, droids, provavelmente, são enviados por asseclas dessa bruxa. E assim a gente vê as primeiras batalhas de sabre da Ahsoka contra esses droids. Muito bacana, inclusive a gente vê a habilidade que ela tem com a força, usando os sabres, cortando o concreto. É muito bacana a gente ver a maturidade que a personagem tem com a manipulação da força, né? Isso é uma característica que às vezes nos filmes de Star Wars mais antigos você não tem essa característica tão ali presente como agora com os efeitos especiais que são possíveis de se fazer. E a série segue assim.
introduzindo a busca do que ficou para trás na animação a partir daí. É praticamente um resgate de memória por pequenas partes que vão se conectando ao longo. Por falar em partes, quem está justamente dando um suporte para a Ahsoka nesse planeta é o seu androide, o Huyang. O Huyang, ele é, inclusive quem faz a voz do Huyang é o David Tennant, que fez aí o Doctor Who. E o Huyang pilota a nave da Ahsoka, que inclusive é a mesma nave da animação. E ela, você vê nos diálogos e a presença, a figura do personagem, como que as questões que vão ser convertidas para live action começam a ganhar forma, né? E assim a gente é introduzido a um dos lugares que são mais comuns das animações. E a gente está falando do planeta Lothal, que é onde tudo aconteceu, onde foi o grande foco das aventuras Jedi, né, da formação dos personagens Jedi, que inclusive um dos personagens que vai fazer muita história, que vai inclusive provavelmente vai ter a sua presença, que ainda não foi tão anunciada, mas fica a essência dele do que foi da série de Star Wars Rebels, que eu tô falando não só do Kanan Jarrus, né, mas tô falando do seu aprendiz, o Ezra Bridger, um Jedi que se formou às duras penas, na pressa, na força, e acabou se tornando um guerreiro incrível, junto com seu mestre Kanan Jarrus, que também foi uma peça assim principal. Talvez esses dois personagens tenham a sua aparição, principalmente o Kanan, que foi um grande incentivador do Ezra a se tornar, né, Jedi, e assim a gente vai ter a presença deles. E por que eu estou falando tudo isso? Porque logo que abre o episódio, praticamente depois desses eventos, a gente vai para o planeta Lothal e a gente passa por uma torre. E essa torre é a torre onde era a moradia do Ezra Bridger. Então, são pequenos trechos que estão sendo mostrados, né? A própria cidade no planeta Lothal, né? Tá toda bonita, reconstruída, livre das amarras do Império, que uma vez ela foi obrigada a servir o Império, e agora nesse episódio a gente tem isso tudo reformado, personagens clássicos dali que são que tem a sua aparição ali no momento, e o principal personagem que representa basicamente tudo isso, a gente está falando de uma das que foi praticamente como é que eu posso classificar? Entre aspas, quase grande amor de Ezra Bridger. A gente está falando da Sabine Wren, uma Mandaloriana que faz parte desse bando, que acabou se juntando a eles e se tornando uma das principais personagens desse universo rebelde, né? E é bacana a introdução dela, que ela tá correndo com uma das speeders, né? Das speeders bike, em cima da estrada principal dessa cidade. Muito bacana como eles fizeram essa jogada com a trilha sonora. E realmente, totalmente rebelde, né? Os caras chamando ela porque o governador pediu para ela fazer as honras no monumento com a imagem dos rebeldes clássicos da animação e tudo mais. Ela vai embora, ela quer ir embora para a torre e tudo mais. Você vê que existe uma contação de histórias desse passado que vai ficando. E a gente entende quem é a Sabine Wren, né? Ela tá de cabelos compridos, diferente do que ela era na série da animação. E ali a gente vê o passado se formando. Ela abre um dos seus comunicadores de holografia e vê a imagem do Ezra Bridger dizendo que tem saudade. E ali a gente vê uma conexão com essas histórias que foram ficando para trás. A Sabine Wren, ela teve, em algum momento da história, uma conexão muito forte com a Ahsoka. A Ahsoka foi, inclusive, a sua mestra, né, nas artes Jedi, mas elas acabaram se desconectando por alguma razão que ainda não foi explicada ao longo da história. E isso é apontado no momento em que as duas se reencontram, né? E ela cobra da Ahsoka da possibilidade dela voltar a treinar, e a Ahsoka diz que ela não está preparada, e assim cria-se um clima, né? Entre tudo isso, obviamente, essas peças do passado que vão ficando, entram também os vilões dessa história. E a gente já está falando daqueles que tiveram uma presença muito forte nas animações também. Inclusive tiveram presença convertida em live action na série de Obi-Wan Kenobi. A gente está falando dos Inquisidores. 2 deles aparecem, que inclusive não foram anunciados, não foram mostrados na animação e muito menos na série de Obi-Wan, mas eles aparecem agora, que seria a Shin Hati e o Baylan Skoll.
O Baylan Skoll é vivido aí pelo Ray Stevenson, que fez aí o Justiceiro em Zona de Guerra, fez o Livro de Eli, inclusive foi personagem em Thor. Enfim, é um ator que está envolvido em muitas produções, que infelizmente acabou falecendo e deixando para trás este legado de Star Wars, mas uma presença muito forte. E eu digo forte porque a presença do Baylan Skoll lembra bastante o Darth Vader. Numa cena clássica, nesse início de episódio, a gente vê o Baylan Skoll adentrando a ponte de um dos cruzadores da Nova República, ludibriando seu capitão, matando seu capitão, inclusive, para ir buscar e tirar do cárcere a Lady Morgan. E assim ele adentra essa nave numa cena muito emulando a cena de Darth Vader, e ele mata todos os guardas que estão ali, uma cena lindíssima, e é praticamente uma cópia, vamos dizer assim, né? Ou pelo menos uma tentativa num outro ambiente de fazer algo parecido. E a sua parceira, a Shin-Hati, é uma padawan do lado negro da força, e eles dois são habilidosos com sabre de luz e são muito frios nas decisões que tomam. A Shin-Hati, ela sempre consulta o Baylan Skoll para qualquer ação que ele vai tomar, mas ainda assim uma guerreira, apesar de jovem, muito habilidosa. E por falar em habilidade, vamos voltar a falar da Sabine Wren. A Sabine Wren, ela tem não só essa habilidade nata de Mandaloriana, de saber lidar com armamentos e tudo mais, mas ela também é uma ótima estrategista. Ela sabe lidar muito bem com tecnologia. Quando ela tem contato com a Ahsoka já em posse do orbe, que pode localizar onde está exatamente o Thrawn depois do final da temporada de Rebels, ela pede o orbe para poder desmontar e conseguir fazer encontrar a localização. E obviamente, a contragosto da Ahsoka, ela leva embora isso e finalmente ela consegue destravar, encontrando uma galáxia não explorada, onde provavelmente o Almirante Thrawn e muito provavelmente o Ezra Bridger podem estar aguardando serem salvos ou resgatados. E a série começa desse jeito, com esse clima de nostalgia, querendo trazer de volta personagens que foram uma grande virada na animação e agora tendo aí a sua oportunidade de aparecer. E obviamente eles não são os únicos atrás de tudo isso. Também tem os Inquisidores que querem esse orbe, e principalmente Lady Morgan, que sabe que a Ahsoka ainda tem essa certeza de que o Almirante Thrawn está vivo e que quer encontrá-lo a todo custo, para evitar, obviamente, uma guerra. E por falar em guerra, outra personagem importantíssima dessa história que aparece, e a gente está falando aí de uma Twi'lek, que foi basicamente uma personagem intrigante que praticamente se tornou uma das peças fundamentais nesse universo de Star Wars. A gente está falando da Hera Syndulla, que é vivida pela Mary Elizabeth Winstead, que é a esposa, inclusive, do Ewan McGregor, né? Ela é rebelde, obviamente, e ela ganha muito destaque na série de Star Wars Rebels, enquanto pilota muito habilidosa, vive as mais profundas aventuras, tem influência direta em decisões, em rumos que são tomados ao longo da história. E agora, em Star Wars Ahsoka, ela é uma general, ela está num posto altíssimo na República. E, obviamente, ela tem o seu parceiro, e o seu parceiro é o androide, o Chopper, que é um androide, não vou dizer até que ele é desastrado, mas ele tem uma característica de um androide assim, muito mal-humorado, ele tem temperamento, cara, e ele destoa completamente daquela coisa comum do R2-D2. Ele é uma versão muito parecida de um droide astromecânico, como é o próprio R2-D2, mas ele tem características muito peculiares que, inclusive, chamam bastante atenção. E esses dois mantêm juntos. Aliás, eles não são dois, na verdade, eles são três. A Hera Syndulla tem, acima de qualquer coisa, o seu xodó, não apenas o Chopper, mas a sua nave, a Ghost, que é o cenário de todas as aventuras que são apresentadas lá em Star Wars Rebels, né? Bom, e tem mais, a gente tem muitos personagens nesse episódio, né? Falamos da Sabine Wren, falamos aí do Huyang, do Baylan Skoll, da Shin-Hati, né? E tem um personagem intrigante que, apesar de não ter mostrado o seu rosto, também está ali nesse universo. E a gente está falando do Marrok, que também é um inquisidor. E
é intrigante, porque você não sabe quem é que está atrás daquela máscara. E o seu pensamento pode ir longe. Se você está dizendo que ele pode ser um desses personagens que provavelmente desapareceram aí na série animada, pode ser, mas a gente fica nessa expectativa, sem criar muitas teorias, até porque a gente quer ver a descoberta do que vem por aí. E a grande expectativa é ver o que vai acontecer quando esses personagens que sumiram no final da temporada animada, se eles realmente vão aparecer. Entre eles, o principal é o Almirante Thrawn, responsável aí por assumir a frente do Império depois que ele foi derrubado pelos rebeldes, e assim ele é levado pelo Ezra Bridger para uma região desconhecida e ninguém sabe onde. E agora, com a localização que a Ahsoka trouxe, talvez os rebeldes podem conseguir chegar mais próximos. Mas, obviamente, nada fica barato para quando a gente tem inquisidores no meio da história para poder alcançar esse objetivo mais rápido do que os rebeldes. A Shin-Hati, ela é convocada para poder reaver o orbe. E é o que ela faz. Ela vai até a torre da Sabine Wren e usa 2 droids para roubar esse artefato, e eles conseguem. E, obviamente, quando ela vai atrás, ela tenta lutar contra a Shin-Hati usando o sabre de luz daquele que um dia quase foi o seu grande amor, do Ezra Bridger. Um sabre totalmente adaptado por ela mesma, diferente do que o Ezra criou pela primeira vez, e agora com os formatos que a própria Sabine Wren criou. E é uma luta totalmente desleal. A gente percebe que a Shin tem muito mais habilidade do que a Sabine, e a Sabine, como está destreinada, como não teve disciplina, como não seguiu as doutrinas que a Ahsoka tentou passar para ela, acaba sendo derrotada e mais. Acaba criando aí um frisson, principalmente em todos os fãs de Star Wars. Ela acaba tomando um golpe de sabre na barriga, muito parecido com o golpe que o Qui-Gon Jinn tomou do Darth Maul lá em A Ameaça Fantasma. E o detalhe, o Darth Maul matou o Qui-Gon Jinn. A Sabine Wren, ela não morre. Até porque no outro episódio a gente descobre isso daí. Bom, esse foi o primeiro episódio então de Ahsoka. Eu espero que vocês tenham gostado, porque assim, falar de Star Wars com outros formatos é algo que faz o fã torcer o nariz. E a série, ela não começa dando aquele impacto de início. Ela traz pedaços do passado para a gente poder remontar e chegar no caminho certo. Bom, de qualquer forma, a série tá aí, mas antes de mais nada, eu quero saber de você. O que é que você achou deste episódio 1 de Ahsoka? Deixa aqui embaixo seu comentário, eu quero saber a sua opinião. Você gostou, você não gostou? Tá quebrando o universo de Star Wars, beleza? Meu nome é Alex Firme, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até mais no nosso próximo vídeo. Que a força esteja com vocês.